Na Band News FM. Aí vem Denilson. Denilson neles. Oferecimento Iveco. Você não vê, mas a cada curva nós estamos com você. A gente não para. Iveco. Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. E Sportbet.io. Aqui dá mais green. Denilson neles com Denilson Show. Meu fisioterapeuta favorito. Ontem eu fui até o estúdio à noite e ele me deu uma aula de fisioterapia para os próximos passos, então eu queria agradecer. Ele estava preparando a transmissão e me orientou bastante. Aí, obrigado pelo carinho. Tudo bem? Boa tarde. Gostou? Boa tarde. Gostou do São Paulo ontem? Não. Não, eu não gostei nem um pouco. Impressionante, uma ótima tarde, ouvinte Band News FM, Fábio, Debrinha, minha parceirinha. Boa tarde. Uma ótima tarde, acabou o Campeonato Brasileiro, as coisas já definidas e ontem a gente fez aqui o jogo do América, enfim, um trabalho, mais uma vez aqui, parabenizar toda a equipe de ontem. Foi um trabalho difícil, mas estava muito dinâmico, muito legal. Então todos os envolvidos de ontem, parabéns. Porque não é fácil, né, cara? Acompanhar vários jogos, tem que levar informação ao mesmo tempo para os ouvintes. Então, parabéns a todos os envolvidos. E falar especificamente do jogo que a gente fez ontem, do América. Que, cara, que temporada do América. Já tinham alcançado ali já tinham marcado uma época, uma história. O América de permanecer na Série A, uma vaga na Sul-Americana e de repente tem a possibilidade de conseguir uma vaga na Libertadores. E os caras não fizeram um grande jogo, né? Mas pontualmente, com principalmente o protagonista sendo o Ademir, eles conseguiram ali neutralizar algumas jogadas do São Paulo, as pouquíssimas jogadas do São Paulo. O São Paulo ontem foi um time muito burocrático, um time sem velocidade. Durante a transmissão eu estava falando que vem rodando aí no meio da imprensa e tudo mais o nome do Romarinho, que é o jogador do Fortaleza, que tem essa característica de velocidade. Mas agora para os próximos dias a gente vai saber também se o Rogério Ceni fica ou não. Mais uma vez, pós-jogo, ele falou sobre isso, né? Se vai ficar ou se não vai ficar, ele quer saber de reforços. É aquilo que eu já tinha falado no começo da semana sobre investimentos. Se o São Paulo não tiver um investimento, montar um planejamento para a temporada que vem com bons jogadores, provavelmente o Rogério Ceni e também o Muricy, eles não ficam no São Paulo. E lá em Porto Alegre, a queda já estava mais do que gritante, né? Um time, também falei aqui na coluna, um time que assumiu ali a zona de rebaixamento na segunda rodada e você tem 36 rodadas para sair da zona de rebaixamento. É quase missão impossível, né? Quase missão impossível você conseguir salvar o time da zona de rebaixamento. Sobre o Campeonato Brasileiro do ano que vem e Série B também do ano que vem, promete essa Série B, né? Nossa, porque se a gente pensar aí que o Vasco continua na Série B, o Sport também, Cruzeiro na Série B, então vai ser uma Série B interessante com o Grêmio. Tem uma questão financeira para finalizar. E num passado não tão distante, o time caía para a Série B e tinha ainda a manutenção do orçamento. Então muitas vezes a gente viu o time cair e já voltar, porque conseguiam ali manter um time competitivo e tudo mais. Só que agora não, né? Agora a questão financeira ela cai drasticamente, então fica muito difícil um time montar um time competitivo e aí você tem que escolher o perfil de jogador que está mais acostumado a jogar Série B, porque a logística é diferente, jogos tecnicamente são jogos diferentes. E o Grêmio eu acho que vai ter uma certa dificuldade aí para poder montar esse elenco, montar esse time para voltar à Série A. O Mancini, depois do jogo, se colocou à disposição, dizendo que queria ficar, mas provavelmente para os próximos dias a gente vai ter todas essas informações e essas definições, principalmente o Rogério Ceni no São Paulo, que o São Paulo precisa fazer uma temporada muito melhor do que foi feito agora. E aí o Mancini também se vai continuar na Série B ou não. E um detalhe interessante, Denilson, pensando já nos times que caíram e pensando também nos que subiram para a primeira divisão no ano que vem, especificamente a respeito do futebol nordestino, né? O Ceará encabeçando o futebol nordestino em 2022, porque a gente vai ter Fortaleza e Ceará na primeira divisão. O Bahia caiu da primeira para a segunda, o Vitória caiu da segunda para a terceira, os dois times de Pernambuco na segunda divisão. Então, sobrou o futebol cearense muito bem, diga-se de passagem, mas encabeçando o Nordeste nessa primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E olha que o Bahia, Fábio, fez até um primeiro turno interessante, né? Por incrível que pareça, um dos artilheiros do campeonato, que foi o Gilberto. No meio de toda essa turbulência que o Bahia viveu no segundo turno, apostou em outros treinadores. Cavalcante foi um dos treinadores que passaram, acho que foi o que mais dirigiu durante a temporada. Depois veio o argentino,
que agora me fugiu o nome mas dele. não Me fugiu só o pra você o nome dele, Mas não. veio um argentino, foi uma tentativa que aí, na minha opinião, Fábio, foi um equívoco da diretoria, da gestão do Bahia, porque demorou trazer o Guto Ferreira, ou demorou ter esse diagnóstico de que precisava de um treinador. Diego Dabove. Demorou ter o diagnóstico, Fábio, de um treinador que conhecia o futebol brasileiro. O Guto, se você pegar os números do Guto, foram números que provavelmente ele chega um pouquinho antes, até pelo conhecimento que ele tem do futebol do Nordeste também, provavelmente o Bahia não teria caído, né? Óbvio que tem aí a sua responsabilidade, e também na coletiva, você entrou num assunto interessante dos times do Nordeste. O Guto Ferreira também na coletiva pós-jogo, ele citou o pedido de desculpa da CBF por alguns erros de arbitragem, ele citou ali 2, 3 erros de arbitragem, um dos foi o jogo do Flamengo, né? Um toque de mão, que pra mim não aconteceu toque de mão, aí o pênalti é convertido. Sim. Então, um time que cai pra Série B, e ele falou isso, falou assim, a CBF pediu desculpa pra gente, citou o jogo de São Paulo, esse jogo do Flamengo, só que agora o Bahia tá na Série B. E aí, né? Então, nisso ele tem muita razão, que é um outro ponto que a gente pode discutir mais pra frente. Essa questão da qualidade de arbitragem que a gente teve esse ano no Campeonato Brasileiro. E o Bahia foi uma das vítimas desses erros de arbitragem, mas acabou sucumbindo aí pra Série B. Muito bem. Muito bem? Dito isso... Sim, senhor. Dito isso, ó. Sobre o Ené tá falando do joelhão, vai por mim, irmão. Vai por mim. Eu tenho experiência nisso. Eu vou seguir suas instruções, Vai por mim. pode deixar. Não é sério, vai por mim, você não vai se arrepender. Não, mas vou seguir. Nisso eu tenho experiência. Vai por mim e fim de semana, tenta descansar essa voz. Muito líquido, Trabalhei tá? bastante. Evita o gelado, aquele geladinho, evita no fim Come de semana. maçã. Essa semana eu trabalhei Durma bastante. bem, maçã é coma bom, maçã, evita algo Acho gelado. que a minha imunidade caiu um pouquinho. Dá essa uma semana. descansada pra segunda voltar com tudo, tá? Mas muita gratidão pelos meus Pega leve no trabalhos tênis. e pelo meu trabalho aqui na rádio. isso aí. Isso é o que Cuida vale a dessa pena. voz aí. Valeu, Beijo. Dedê. Tchau. Valeu. Até mais.